Ok, é aqui um bocadinho de tempo. Então, Jacqueline reside há 15 anos em Portugal, é psicóloga e psicoterapeuta com pós-graduação em Psicologia Transpessoal e Clínica Hospitalar e tem 33 anos de experiência em Psicologia Clínica. É ainda especialista na área das constelações familiares e conta com 10 anos de formação e prática na abordagem sistémica. Numa conversa prévia com a Jacqueline, nós percebemos que a Ordem dos Psicólogos em Portugal não reconhece as constelações familiares como sistema de psicoterapia, contudo, no Brasil, este mesmo sistema é aplicado e validado no meio judicial. Nesta nossa sessão de hoje, e conforme divulgada, a Jacqueline irá abordar o tema das constelações familiares e as ordens de amor, e será a nossa guia nesta nossa viagem sobre o que são as constelações familiares, para que servem, quais os benefícios e os riscos e a responsabilidade das pessoas versus as crenças mágicas. Portanto, passo a palavra à Jacqueline e desejo uma boa viagem. Força, capitã. Muito boa tarde a todos. É, é uma honra estar aqui, né? Quero agradecer o convite da Congregação Politeísta, a Associação Cultural Pagana, a pessoa da Isobel Andrade, e para participar de mais dessa viagem pelo calendoscópio, apresentando um pouquinho do que eu sei, e algumas das minhas experiências sobre constelações familiares e as ordens do amor. O assunto é longo, eu escolhi especificamente as ordens, porque é o início de toda a compreensão das constelações familiares. Eu agradeço também a ajuda prestimosa da Suzana Garcia e da Eliane Gonçalves no suporte desse encontro e a presença de todos que estão aqui, tanto no plano material quanto no plano imaterial. Bem, o nosso programa, eu fiz um PowerPointzinho, porque eu dou um curso de constelação familiar de 1 ano e meio, e eu quis enxugar, e como toda professora, né, a gente não resiste a fazer um PowerPoint. É só para pontuar, né, os assuntos e para que fique fácil também e um pouco mais diversificado, ao invés de estar olhando todo o tempo para a minha cara, né, vão vendo imagens e vão seguindo a, o fluxo, não é, dessa viagem. Nós vamos pontuar alguns assuntos, como a Suzana já disse, e eu vou começar. E aí, nós vamos ver como vai fluindo, não é? E mediante o fluxo, vamos ver se dá para parar e fazer algumas perguntas, ou se o fluxo nos pede para continuar numa viagem inteira, sem paragem, sem estações nem apiadeiros, não é? Então, vamos ver o que é que conseguimos fazer. Eu vou compartilhar agora o PowerPoint que eu escolhi para a nossa viagem. Então, é assim. Deixa eu ver se eu coloco em tela cheia. Estamos a ver, Portanto, sim. está em tela cheia para toda a gente? Muito obrigada. Está muito Muito bem. bom. Eu escolhi essa imagem, né, da raiz de um cogumelo porque diz respeito ao micélio. O micélio é uma rede, não é? Toda a rede vegetal que liga todas as plantas pelo solo, comunicando umas às outras numa grande conversa familiar, né? Então, eu sou fascinada por essa comunicação por baixo do solo, junto com essa mãe terra, né? Então, isso é respeito de raízes e comunicação e conexões aqui trata de constelação familiar. Também conhecida, se vocês por acaso ouvirem falar, constelação sistêmica, é a mesma coisa. Né? Me perdoe. A diferença é que o criador ou os criadores começaram com constelação familiar porque lidavam especificamente com assuntos de ordem doméstica familiar. No entanto, depois começou a evoluir, começou a se ver que poderia ser usado essa terapia, ou esse instrumento, ferramenta de constelação familiar, em outros âmbitos, como bem disse a Suzana,
no Brasil é muito utilizado no meio jurídico, nas varas de família, para conseguir a melhor conciliação entre as partes. Questões de divórcio, partilhas, heranças, guarda de crianças. Alguns juízes são especializados em constelação familiar e, felizmente, está levando para além do âmbito terapêutico essa maravilhosa ferramenta de conciliação, não é? Entre as famílias, entre os estados, onde existe gente, onde existe pessoas, é possível fazer constelação familiar, como nós vamos ver no decorrer dessa viagem. Este é o programa, não é? Que nós traçamos, alinhavamos aí com a Suzana, com a Isabel, a Eliane. São alguns pontos que eu acho interessante abordarmos nessa uma hora que nós temos aqui, e que podem vir a esclarecer para quem não conhece nada sobre constelação familiar, bem o beabá mesmo dessas constelações, né? Do que se trata, né? Para que serve, como funciona, quais são os benefícios, riscos. É possível que todos nós tenhamos, nesse meio em que nós vivemos, não é? Das terapias integrativas, não são alternativas, são integrativas e complementares. Já ouvi falar em constelação familiar, sim. Muitas vezes com muitos bons olhos e muitas boas palavras, outras vezes, não, nem por isso, não é? E vamos ver exatamente por que que não, né? Ou por que que sim? Qual é a beleza e qual é a feiura disso, porque tudo é dual, não é? Então, o que que são essas constelações, né? Do que se trata? Ao vir no seio da família, uma pessoa não herda somente o patrimônio genético, mas também um sistema de crenças e esquemas de comportamento muitas vezes nocivos e desequilibrados. As constelações familiares trazem à tona, de forma rápida e surpreendente, as causas profundas e ocultas de desequilíbrios hormonais, desequilíbrios de saúde, problemas de relacionamentos, dificuldade de lidar com questões financeiras e profissionais que atrapalham a vida de tantas pessoas e que muitas vezes parecem sem solução. É, Parece uma panaceia, não é? Mas, mais uma vez, são pessoas, né? E nossa origem, não é? Que nos deparamos com esses desafios de reproduzir padrões de comportamento que geram desequilíbrios, muitas vezes, desequilíbrios não só na nossa vida familiar, não só na nossa relação com os nossos pais, filhos, parentes, cônjuges, namorados, mas também com colegas de trabalho, sim, porque uma empresa acaba sendo uma grande família, né? Dentro dos nossos grupos sociais, sim, porque a comunidade é uma família mais alargada, e sim, dentro da nossa sociedade como um todo, que é a nossa maior família, não é? Então, o meu comportamento, pergunta-se, aqui no meu cantinho, no meu comportamento desequilibrado, emaranhado, posso ser uma peça estranha nesse contexto todo? Nós sabemos que sim, não é? Estamos buscando o equilíbrio da Terra, estamos buscando uma maior compreensão, uma melhor compreensão do nosso papel aqui nessa Terra, nesse momento. E sim, não é? Cada um de nós tem essas raízes, estamos interligados na vida um do outro, né? Então, aquela defesa de uma sociedade muito individualista, em que eu não tenho nada a ver com a vida do outro, né? Cuido eu da minha e cada um cuida da sua, é completamente um pensamento completamente falhado e fora da natureza, antinatural, né? Ver que até se as plantas, os vegetais, né, o que nós julgamos seres inferiores, né, que nos julgamos superiores, estão conectados pelas raízes, nós também estamos conectados pelas raízes de outra forma uns aos outros.
Então, o que que é a constelação familiar? De onde é que veio? Quem criou? É importante a gente saber um pouco sobre a história, porque a história é uma raiz. Não é? Então, assim, o Bert Hellinger e outros, não é? Porque nós temos aí outros, quando o Bert Hellinger começou a estudar sobre os comportamentos familiares, ele se baseou também no estudo de outros autores da psicologia, da filosofia, sociologia e da própria física, da teoria dos sistemas e campos vibracionais. Bert Hellinger, para quem não conhece, era um padre missionário, né, que costumava fazer suas missões suas populações muito antigas, populações muito pobres, como é típico dos missionários. E ele descobriu, observando na África, na tribo dos Zulus, um comportamento social que era pautado por algumas regras, algumas ordens. E essas ordens, quando detectadas em desequilíbrio, eram trabalhadas dentro do seio da própria tribo, conferindo depois a aquela pessoa, aquela família, aquele grupo familiar um equilíbrio, não é? Então, e ele começou a interagir com isso e descobrir que havia, sim, regras, né, regras básicas, que ele chegou a chamar de ordens, e é exatamente isso que nós vamos ver, que são as ordens do amor. Ele coloca ordens do amor porque são regras baseadas exclusivamente no amor, ou na falta dele, no caso, quando estão em desequilíbrio. E ele observou isso e, junto a outras teorias já desenvolvidas, ele foi fazendo um quebra-cabeça, juntando os pedacinhos até desenvolver uma técnica. Nós estamos falando de 1980, por aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não é? Ou seja, é uma técnica nova, não é? Muito, é, muito curiosa e muitas vezes tomada ou não, porque não é entendida os princípios da ciência, como algo mágico. É isso que nós vamos ver na sequência. Hum? Então, o que que são? O que que trata? Teoria dos sistemas, campo vibracional, emaranhamento familiar, isso tudo é tratado na teoria do Hellinger. Esses são alguns autores nos quais o Hellinger baseou sua teoria, né, e sua técnica, né, como podem ver, há muitos autores conhecidos de todos nós, o Freud, o Jung, né, o próprio Moreno com o psicodrama, a Virginia Satir foi extremamente importante no desenvolvimento desse cenário chamado campo, campo de trabalho do Hellinger, com seus conhecimentos sobre escultura familiar, e o Betalanff, que era um físico, né, com a teoria geral dos sistemas, completamente fora da parte humanista, né, fora da sociologia ou filosofia, é ciência pura. Não é? Então, a teoria dos sistemas explica como a constelação é, é entendida, pode ser entendida. É, eu vou falar sobre as ordens do amor para que a gente possa compreender como foi que o Hellinger chegou a essa maior compreensão desse desequilíbrio, e depois nós vamos, na sequência, ver como é que nós podemos entender a constelação, como é que ela realmente funciona. Então, as ordens do amor trata-se de por que um sistema familiar é o nosso grupo familiar, não é? Então, todos fazem parte dessa grande família. Os pais, os filhos, os avós, os bisavós. Então, essa árvore genealógica toda, né? Nós, muitas vezes nós não conhecemos nada da história dessas pessoas, no máximo alguma coisa a respeito dos nossos avós, mas mais do que isso, não temos o hábito, não é, de comunicar a história. A história fica, e quando nós sabemos, é um relato oral de alguém que se lembra mais ou menos da versão que contar, não é? Então, nós não conhecemos.
a nossa ancestralidade tão a fundo assim. Mas para o Bert Hellinger, tudo faz parte da família, tudo é família. Cachorro, gato, galinha, né? Então, assim, é, bebês natimortos ou abortados ou falecidos prematuramente fazem parte da família, não é? Nós vamos ver isso quando há a quebra de alguma ordem, que é a ordem do pertencimento. Por muitas e muitas vezes nós temos crianças com problemas escolares, nós temos adolescentes com problemas de vícios e compulsões, nós temos casamentos desequilibrados, nós temos doenças na família, por causa da não inclusão de um membro que foi tão importante, mas que nem chegou a nascer, né? Que são os filhos abortados, ou natimortos, ou falecidos prematuramente. E há uma teoria muito nova a respeito daqueles que morreram dentro do próprio útero, foram fecundados, mas não tiveram aderência suficiente na parede do útero e foram expelidos. Também seriam filhos, não é? E aí você diz, mas eu pequei pela ignorância, eu não sabia exatamente. Quando nós fazemos um trabalho com filhos, nós incluímos a todos. Aqueles que eram do nosso conhecimento e aqueles que também não eram, né? Porque aí nós estamos é, contemplando todas as inclusões. Eu fiz um trabalho interessante há um tempo atrás com uma senhora que não sabia exatamente quantos filhos tinha, ou tinha gerado, né? Então, assim, de aborto espontâneo eram 7. Um vivo, mas quando nós incluímos todos e trabalhamos todos, ela sentia que havia então alguém, mais alguém. E aí nós tivemos que fazer, não é, a inclusão daqueles que não chegaram a se fixar na parede do útero e que foram expelidos. Sim. E assim, uma vez incluído todos, ela ficou em paz, né? Então, são também família. As pessoas que de alguma forma foram abrangidas pela alma da família, por exemplo, babás, né? As nanas, é, quem tomava conta, antigas empregados, é, pessoas que trabalharam dentro da estrutura familiar, também fazem parte da família. Bert Hellinger também considera como família. Parceiros anteriores, né, dos avós, dos primos, dos tios. Mas já divorciou, já morreu, não era do sangue, fazem também parte da família, né? E todo também fazem parte aqueles que fizeram algo de muito bom ou que também causaram graves danos à família. Nós vamos ver que isso também faz parte do processo das ordens. Então, determinadas as ordens, elas devem ser seguidas dentro de cada sistema para que exista paz e harmonia em nossas vidas. Quantas ordens são? São 3. São 3 principais ordens. E, com certeza absoluta, a maior parte de nós, né, salvo exceção de raríssimas famílias, onde nenhuma dessas ordens é perturbada, nós geralmente temos uma ordem ou duas perturbadas. Por quê? Porque fazemos parte dessa grande família, né? Porque as dores estão presentes em todas elas. Então, vamos lá à primeira ordem, a lei do pertencimento. A lei do pertencimento fala exatamente que ninguém pode ser excluído, tá? Que todos pertencem. Que todos os que foram concebidos ou não concebidos, incluindo filhos que não nasceram, como a gente já falou, filhos fora do casamento, né? Os antigos ditos bastardos também devem ser incluídos. Ou seja, fazem parte do sistema, os agregados, seus sistemas e os seus sistemas também. E as pessoas que modificaram o destino da família. Quando é que há
Então, na prática, o, a- quando é que essa lei, essa primeira lei é ferida? Quando nós excluímos acidentalmente, inconscientemente ou conscientemente. E eu vou dar um exemplo muito simples que está presente na vida de algumas pessoas, de muitas famílias. O exemplo é alguém que tem um comportamento que não combina com a família, que não está de acordo com os valores da família, com as regras da família. Vamos dar um exemplo muito simples: o alcoolismo. A homossexualidade é outro exemplo. A, até os comportamentos diferentes daquela família. A tão chamada que todo mundo conhece, a ovelha negra, né? Que a ovelha negra pode ser a ovelha negra que leve prejuízo à família, mas pode ser aquela que seja a diferente, a iluminada dentro desse seio familiar, né? Tá todo mundo desviado, tá todo mundo comprometido, mas aquela pessoa é a tal da certinha, que é muito difícil para essa pessoa e que ela acaba sendo excluída, sim, não é? Então, quem não, né? Quem não conhece alguém que já passou por isso, que faz esse papel, ou de ovelha negra ou de certinha, de qualquer forma é diferente dos outros e, portanto, é excluída. É excluída como? Ninguém chama para festa, é excluída, ninguém fala sobre os segredos, é excluída, ninguém conversa sobre ela, com ela sobre, não é? É excluída porque é diferente. Portanto, essa pessoa excluída terá é uma essa família faz uma ferida na própria estrutura do sistema. E essa ferida terá que ser reparada, porque isso faz parte da homeostase, né? Ela vai ter que ser reparada mais adiante. Que seja nessa geração, né, onde ocorreu a própria exclusão, que seja em gerações futuras. Por quê? Porque, como nós vamos poder ver na constelação, nós herdamos não somente os olhos verdes, azuis, a pele escura, o cabelo cacheado, como nós herdamos também memórias profundas. Essas memórias profundas, elas estão lá. E mesmo que eu esteja lá na 10ª geração, não é? Eu vou ter que, dentro dessa história dessa família, alguém vai ter que resgatar essa exclusão. Eu vou contar um caso bem interessante de um jovem que eu atendi, que tinha um vício, não é? Tem um vício mesmo, uma compulsão por sexo, por pornografia. O pai não tinha nenhum tipo de comportamento desse tipo, nem ninguém da família, que coisa estranha, mas o avô, pai do pai, era um pastor, né? Muito de uma congregação muito restrita, de regras e ordem muito restritiva com relação à comunicação e à vontade com o corpo, né? E esse homem era completamente, obviamente, como pastor, tinha aquele exemplo da retidão moral. No entanto, do outro lado, né, do seu lado sombra, ele tinha comportamentos extremamente permissivos e comportamentos que não combinavam com a outra face que ele mostrava à sociedade, né? Assim, ninguém sabia disso até ele morrer. Quando ele morreu, apareceram várias famílias e vários filhos, não é? Então, aquele jovem, né? Que geralmente a ordem funciona assim, pula uma geração, porque aquele filho tinha naquele pai um pai perfeito, um pai ok, não é? Nada impactou nesse jovem, né? Mas o filho desse homem, porque quando se descobriu que o senhor tinha vidas paralelas, esse filho já era adulto e pôde ver isso de uma forma natural,
não é? E pôde ficar em paz com esse pai, porque era um homem, era adulto, compreendia muito bem, ou seja, não sofreu aquela exclusão que foi feita com seu próprio pai dentro da própria comunidade. No entanto, o neto sim, né? O neto veio com a mesma compulsão. Para quê? Para que aquela família abraçasse esse neto, cuidasse dele, apoiasse esse jovem, para que ele pudesse ser curado dessa compulsão. E dessa forma ele curou a si e curou todos aqueles outros, né, a sua ancestralidade, no caso o avô. Né? E ficou, hoje em dia ele está muito bem com isso, uma vez que ele reconheceu, e toda a família reconheceu que havia sim essa mácula, essa mancha dentro da família e que ninguém queria falar sobre isso. Tá? Então, quando o avô foi incluído novamente na família, foi lembrado como um homem que tinha características boas, sim, não é? Que apesar de tudo ele era um ser humano, né? E tinha excelentes características que tinha ajudado muita gente. Ele voltou para o lugar dele dentro da família e o neto não precisou mais, digamos, expiar essa falta, não é essa ausência. Esse é um exemplo. E que eu vi esse exemplo e pude constatar que como a lei do pertencimento é extremamente importante. A segunda lei é a hierarquia. Hum. Cada membro da família tem um papel dentro dessa estrutura. Tá? Quem entrou primeiro tem precedência a quem entrou depois. Né? Os pais têm primazia, os filhos sempre. E se essa lei é invertida, acontece um desequilíbrio no sistema. Quem já não viu um pitorro de 5 anos de idade gritar com o pai e com a mãe, não é? Dizendo, eu é que mando aqui, não é? Vai fazer o que eu quero sim, e os pais dizem amém. Hum? Isso foi, isso é um desequilíbrio da lei da hierarquia. E isso tem consequências gravíssimas, não só para os pais, como para os próprios filhos e os seus descendentes. Hum? Quando o irmão mais novo, por exemplo, outra lei da hierarquia, ajuda o irmão mais velho, ele sente-se superior e arrogante. O mais velho perde a força e o mais novo não respeita ninguém. E o mais velho acha que de nada serve. Já vimos isso também muitas e muitas vezes, tenho certeza absoluta. Aquele filho caçula que acha que é o mandatário de toda a família, né? E o que que aconteceu aí? A lei da hierarquia foi ferida. Ou seja, os pais não tiveram força suficiente, provavelmente porque estavam emaranhados com as coisas da sua própria família de origem, para fazer o papel de pai e ser hierarquicamente superior a esses filhos, que precisavam da ajuda deles para crescer. Né? Os filhos acabam, então, fazendo o papel dos pais e tomando conta desses pais. E ao invés de honrar aquilo que receberam, sendo, crescendo, se desenvolvendo como seres humanos, adultos e equilibrados, voltam-se para esses pais, não é? Com o compromisso, então, de cuidar deles, dando em troca suas próprias vidas. Papel comum, é lugar comum de muitas e muitas pessoas que ficam sob o teto dos pais por muitos e muitos anos, ou mesmo casam-se e vão morar em outra casa, mas sempre estão vinculados de uma forma dependente a esses pais. Né? Então, há uma quebra dessa lei da hierarquia, porque os pais dão, os filhos recebem, e por sua vez, para fazer jus àquele sacrifício feito pelos pais, eles vão dar para os seus filhos na mesma medida. Não é? Quando essa ordem se inverte, a gente tem aí um salmão nadando contra a corrente, não é? Fazendo muito esforço
para nadar contra a corrente, tentando compensar os pais quando não é possível fazer. A terceira, olha como é que é a hierarquia na vida. Eu trouxe esse quadrinho que é bonitinho. É interessante. Os pais, né? Eu, em relação aos pais, eu sou o menor. Com o meu parceiro, eu sou igual. Com os irmãos, depende. Somos iguais, mas em ordens, em degrauzinhos mais suaves. Com os meus filhos, eu sou a maior, né? E uma vez quebrada qualquer uma dessas leis, né? Qualquer uma dessas posições, a lei da hierarquia vai abaixo. E eu tenho problemas dentro da família. Um exemplo já demos o exemplo dos pais, com o parceiro eu sou igual. Eu não posso ser mãe do meu parceiro. Ele não pode ser meu pai. E vice-versa. Quando isso acontece, temos problemas, né? Temos problemas na relação conjugal. Eu tenho a lei, e a terceira lei é a lei do equilíbrio. Na mesma medida em que eu tomo, eu dou, né? Receber e tomar. Receber, tomar é a mesma coisa para o Hellinger, não é? Quando ele diz eu tomo dos meus pais, é eu recebo dos meus pais. Hum? Quem recebe fica em dívida e deve restituir o que recebeu. Ou seja, é um movimento desse equilíbrio, dá na medida do que recebe. Né? A exceção disso é dar para a mesma pessoa, é só com relação aos pais, porque os pais têm, por sua própria natureza, dar, os filhos recebem e dão para os seus próprios filhos. Isso aqui, veja bem, para não ter problema e depois dizer, não, mas espera aí, mas quer dizer que eu deixo os meus pais no abandono quando eles são velhos? Vamos logo esclarecer isso. Não se trata disso. É que não há como restituir ou como dar em troca o que o pai nos deu, a mãe e o pai. Sabe por quê? É muito simples, porque eles nos deram a vida. Eu sinto muito, não dá. É impossível eu dar a vida para os meus pais, né? Isso é antinatural, não posso parir minha mãe, nem meu pai. Simples assim. Hum? Tudo que eu der de troca para os meus pais vai ser insuficiente, tá? Então, como é que eu posso agradecer os meus pais? Seguindo a vida, dando para os meus filhos, e caso contrário não tenha filhos, dando para a sociedade em serviço e amor aquilo que eu recebi deles. Vou ampará-los? Sim, porque é da minha natureza amparar os meus pais. Não é? Não é uma obrigação, é uma honra, né? É uma honra ampará-los, mas não, nunca, por nada, trocar a minha vida pela vida deles, porque não dá para ser, né? É simples assim. Ok. Para que servem as constelações familiares? Até agora tudo bem, gente? A gente pode. Há só uma questão, Muito Sim, interessante. que é da Isabel. tá bem. Vamos a isso. É? Então, a Vamos Isabel a isso. escreveu o seguinte: tendo em conta que na morte passamos um túnel do esquecimento para a alma decidir o que seguir, depois, ao serem bloqueadas as memórias da vida passada, e porque, sem dúvida, por vezes há pessoas que têm acesso a estas memórias espontâneas, mas porque são necessárias, as constelações vão procurar as memórias até que geração. E acrescenta mais uma parte. Ok, Ainda que a lei do karma seja genuinamente hindu, acabou por ser universal. Até que ponto as constelações encaram a lei do karma? ok. Então é assim. Na primeira, as constelações, assim, até que se prove o contrário, não vai fazer regressão de memórias passadas, tá? Não faz parte da ferramenta essa regressão de memórias passadas. A constelação vai entrar,
como auxiliar de uma compreensão da dinâmica de dentro da família. Tá? E que essa dinâmica pode ser, sim, geracional na geração atual, né? Em alguma geração passada. Bert Hellinger nunca falou, talvez pela própria característica de formação dele, ele era um padre, não é? Ele nunca falou sobre reencarnação ou vidas passadas, não é? Mas existe uma vertente nas constelações familiares que sim abraça a possibilidade daquele problema não ser transgeracional nesta vida, mas transgeracional em outras vidas, tá? E poderia se tentar sim uma compreensão, mas isto não é comum nas constelações familiares, né? Buscarmos a, o desequilíbrio fora dessa vida atual, né? Fora dessa nossa família atual. A noção de karma é o karma está dentro da lei, da simples lei da causa e efeito, né? Dentro da lei física, não é? A lei física da causa e efeito, compreendemos que nada do que é feito não tem, deixa de ter repercussão logo adiante, não é? Nós podemos compreender que não é um castigo, mas sim uma lei, né? É uma colheita plantada e colhida, e aí você diz, injustamente por alguém que não tem culpa. Veja, veja as raízes, todos nós fazemos parte da mesma família. Aí não entra o conceito de culpa, entra o conceito de reparação. E quem geralmente repara é um membro mais sensível da família. É aquele que tem uma sensibilidade extraordinária, né, para além das sensibilidades do restante, né? Muitas vezes é uma sensibilidade que o faz, sim, manifestar uma dor que precisa ser reparada, mas também lhe dá uma grande oportunidade de ser esse veículo de cura dessa ancestralidade. Naturalmente, dos que virão adiante, né? Quando você cura a si mesmo, você cura os seus descendentes, né? E ampara os seus ascendentes, obviamente, né? Trazendo um lugar no coração da família para esse que foi excluído ou deslocado do seu lugar. Está respondido, mais ou menos? Já, já, Creio que sim. Perfeito. já, perfeito. É, então, podemos continuar, né? Então, para que servem as constelações? Tá bem, então pronto. Ela falou sobre as três leis, tá legal. Eu estou vendo que na minha família todas as três leis estão quebradas. Eita! E haja constelação, estou perdido. Para que serve? Mas como é que é mesmo esse negócio? Como é que funciona? Como é que funcionam as constelações? E para que servem? Elas servem, basicamente, é, é, nós temos a existência de problemas pessoais, familiares ou profissionais, como eu já falei, né, os quais se repetem sistematicamente, provavelmente indicia a presença, não é, de emaranhamentos profundos, herdados, de dinâmicas de relacionamento de infância, ou até mesmo da dinâmica de relacionamento de ancestrais, tá? Trazê-los à consciência, trabalhando suas origens, é a solução para resolvê-los. Ou seja, a constelação, menos a minha proposta de constelação, acredito que seja do Hellinger. Eu vou falar porque que é a minha, porque eu sou apenas uma facilitadora. O trabalho todo é feito pelo campo dessa pessoa e o acesso que ela própria dá a colocar luz e consciência em cima dessa situação. É para isso que serve. Não é em absoluto uma fórmula mágica, não é começamos agora então, a falar de mágica, né? Não é algo místico, não é uma sessão espírita,
né? Não é evocação de mortos, não é nada disso. É para eu, sabendo do que se trata, como aquele meu sistema se apresenta, porque nas constelações eu fico do lado de fora, eu cliente, fico dentro do campo, mas eu fico assistindo como se fosse um filme ou uma peça de teatro. Eu fico assistindo todos os representantes ali escolhidos a expressarem o que que vai dentro do meu emaranhamento familiar. E muitas vezes aquela dor que eu sentia, vamos dar um exemplo, problema com o filho, eu não sei o que passa dentro do coração dele, e eu consigo ver, através de uma representação, a dor dessa criança, a dor desse jovem com relação a mim, né? E algo que eu não conseguia ver porque tenho problemas de comunicação com esse jovem, né? Mas no o campo não tem problemas, não tem barreiras, né? Porque funciona de uma forma de ressonância vibracional, que nós vamos ver daqui a pouco como é que isso funciona, e a leitura a manifestação da energia em si, desses padrões, dessas frequências vibracionais, elas não têm falha, né? Elas são sem filtros, elas são diretas e elas são manifestadas, uma vez que nenhum daqueles representantes conhece a história, né? Está agindo puramente por ressonância magnética ou ressonância vibracional, né? Nesse campo morfogenético que nós chamamos de constelação. Portanto, para que serve? Para pôr luz, não é? Eu saio de uma constelação, e nós vamos ver mais adiante, o que é que eu posso esperar quando eu saio de uma constelação? O que é que acontece? Eu chego em casa, está tudo mudado, não é? Eu saio de lá uma nova pessoa, dá um clique, gira a chave. hum? Pode acontecer isso tudo, não é? Mas acontece por uma razão. Portanto, como é que acontece, né? Para que ela serve? Para dar luz. Eu, como psicóloga, indico as constelações e uso as constelações com meus clientes ou clientes de outros terapeutas, outros psicólogos, quando um caso, quando uma situação dentro da psicoterapia está ali emaranhada, né? Não ata nem desata, ninguém está entendendo o que está acontecendo, né? Então você joga dentro do campo da constelação para que se faça luz e que o processo possa evoluir, né? Uma vez que eu compreendo o que está acontecendo dentro da alma dessa família. Alma, vamos entender, da essência da família, que eu não consigo ver de outra parte, porque eu estou apenas de um lado da questão. Eu sou uma narrativa, tem várias outras narrativas acontecendo. Ah, que chato, então. Peraí. Como é que funciona? Antes de saber dizer como é que funciona, deixa eu dizer para vocês que as áreas de intervenção da constelação, elas podem ser muitas, tá? Tanto das questões familiares, ferida de infância, problema de aprendizado, segredos familiares, traumas, mas pode ser também do lado da saúde, doenças, sintomas, suicídios, depressões, sentimentos de culpa. É, semana passada eu constelei uma bactéria. Quer dizer, eu constelei a bactéria, não. Constelei a situação da bactéria, né? A pessoa tinha uma bactéria extremamente resistente a qualquer tipo de tratamento, qualquer intervenção, e nós colocamos a bactéria dentro do campo junto com essa pessoa, né? E o representante da bactéria só dizia assim: olha para trás, olha a bagunça que está aí atrás, né? E a pessoa olhou para trás, realmente a sala dela estava muito bagunçada, né? E fez todo sentido para ela. Ela disse, realmente, o meu passado é uma bagunça, né? Eu preciso olhar para esse passado, revisitar o passado, né? Fazer conciliações, perdões, movimentos no meu passado, para que eu possa não mais precisar de uma dor no meu estômago, de uma bactéria vivendo no meu estômago, para me lembrar que eu tenho um problema a ser digerido, né? Digerido. Nós
Pronto. Outras coisas, nós podemos trabalhar com casos jurídicos, empresas, porque as organizações são um organismo, não é? Trabalhamos com uma série de outras áreas que abranjam o ser humano. Migrações, consequências de guerra, de batalha, isso é comum, então, com os refugiados, os migrantes, né, que deixam suas raízes lá e que têm problemas seríssimos depois a serem resolvidos nessa nova casa. Ok, vamos lá, como funcionam as constelações? Suzana, vê lá o meu tempo. Ah, vamos lá. Nós conseguimos arranjar mais um bocadinho. Ai, tem um pouquinho, uma coisa boa. Bom, olha lá, aqui nós temos que essa fotografia que eu achei fabulosa, que é, né, um lado da antiga e outra mais nova, uma coisa chamada herança epigenética transgeracional. Uau, esse bicho morde. Não, né? Mas pode explicar muita coisa. Quem estiver interessado em saber um pouco mais sobre isso, como é que isso funciona, né? Coloca lá no Google herança epigenética transgeracional. Que são heranças, são modificações epigenéticas, que não afetam a sequência do DNA físico, não é? Mas a forma como o DNA é empacotado, né? O empacotamento dele, e como os genes são expressos, não é? Então, as pressões ambientais causam mudanças, né? Podem causar mudança na expressão gênica que são transmitidas pelos pais para os filhos. Então, sim, não é? O que vem de fora modifica, sim, o meu comportamento. O que vem de fora modifica a minha forma de pensamento. E é o padrão familiar. Tem uma pesquisa interessantíssima com ratos, coitados, né? Sempre. Que ah, fizeram aquela experiência de dar um choque no rato e colocar, na hora do choque, colocavam uma essência de flor de laranjeira. Choque, essência, resposta, estímulo, resposta, aqui, né? Não é? Para ver como é que ele depois se manifestava quando tirassem o choque. A flor de laranjeira caía, a gota, e ele tremia como se tivesse levado um choque. Todos os estímulos nervosos, como se tivesse levado choque, apenas pela memória olfativa. Ok, até aí, estímulo-resposta. Os filhos desse rato, até a sua sétima geração futura, nunca levaram choque. Mas ao cair a gota da flor de laranjeira, eles tinham a mesma resposta fisiológica, neurológica, como se tivesse levado choque. Ok? Então, aquela memória foi passada de geração a geração até a sétima geração. Essa é uma das experiências mais famosas da herança epigenética transgeracional que se tem conhecimento. Nós estamos falando de ratos, né? Então, imagine o que acontece com os seres humanos. Sim, nós temos memória. Nós podemos ter memória. Não são de vidas passadas, são dos nossos ancestrais. E quando eu falo de memória, gente, não é a memória que eu me lembro da coisa como se fosse, não. Essa memória é manifestada através de um comportamento, né? Então, eu trabalho com gente de gerações em gerações, as mães dizem, mas é o meu pai todinho, esse menino saiu ao meu pai e nunca viu meu pai na vida, né? Então, assim, trejeitos, formas de andar, forma de falar, de se comunicar, então estava ali, memórias transgeracionais, né? Isso pode explicar muita coisa. Por isso, né? A constelação é se eu trabalho essas memórias, eu curo essas memórias, eu curo o que há de desajustado na memória, né? E posso manifestar, então, a minha vida para diante de forma saudável. Né? Então, aqui são dezenas de trabalhos sobre isso,
tá? Aqui nós temos aqui a doutora Suzanne Strom, famosíssima em estudos sobre a transgeracional, né, a epigenética transgeracional da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, que ela diz uma coisa interessantíssima, que há dezenas de potenciais marcadores epigenéticos, e os estudos documentam a herança epigenética de pai para filho, não está claro que está sendo transmitido. Não está claro, né? Entender disso molecularmente é muito complicado. Claro, porque não trata-se de molécula, não é físico, não é? Eu estou falando de um campo morfogenético, é um campo para além da morfologia. Temos agora um exemplo específico de memória epigenética que é transmitida e podemos vê-la no microscópio, né? Isso aí é uma técnica muito avançada e que talvez adiante, mais cedo do que nós imaginemos, as nossas doenças possam ser prevenidas exatamente vendo esse campo morfogenético através do microscópio. Bárbaro, não é? Então, o que é isso aqui? Como é que se dá na constelação? Ressonância vibracional, campo morfogenético. A ressonância vibracional é um sistema, né, é um fenômeno, na verdade, em que um sistema vibratório ou força externa conduz outro sistema a oscilar com maior amplitude em frequências específicas, conhecidas como frequências ressonantes ou frequências natural do sistema. Nestas frequências, até mesmo forças periódicas pequenas podem produzir vibrações de grande amplitude, pois armazena a energia vibracional. E o campo morfogenético, onde essa ressonância vibracional é atuante, são campos de energia, né? São campos de informação. Eles levam informação e não energia, e são utilizáveis através do tempo e do espaço, com alguma intensidade. Como é que é isso? É uma espécie de memória integrada. É, Quando eu uso representantes, e aqui, quem já participou de constelação, principalmente as constelações em grupo, eu escolho representantes, né, para representar, vamos dizer, uma situação, eu, meu pai, minha mãe. Aqueles representantes, pelo menos nas minhas constelações, eles não sabem o que, que eles estão representando, de forma oculta, e aquelas pessoas, como é que elas entram? Como é que isso funciona? Como é que elas entram no papel? Não é? Ela entra em contato com aquele campo do qual eu pessoa que quero constelar um problema, sou representante. Lembra que eu sou representante da minha própria família, né, de todos os meus ancestrais? Está lá, todo tipo de informação. Mas aquela outra pessoa ali do lado, ela também tem uma família. Ela também é feita de energia, assim como eu. Ela também, ao entrar, ao ser escolhida para representar alguém da minha família, ela entra em contato com, olha a fotografia, a imagem, com o meu campo vibracional. E essas informações são transmitidas de forma muito sutil. A telepatia não é telepatia porque nós não estamos falando de frases ou de informações completas. Nós estamos falando de sensações, sentimentos, vibrações. E é isso que é trabalhado numa constelação. Não é? Quando a pessoa entra em contato com a outra, ela diz, eu sinto. Né? Aí não vai a racionalidade, porque ela não sabe quem é que ela está representando. Né? Ela vai sentir, eu sinto desagrado, eu sinto emoção. Eu não posso olhar para essa pessoa que está na minha frente, eu não sei porquê, mas eu não posso olhar. Né? Então, aquelas informações são muito sutis e elas devem ser observadas com sutileza de quem está trabalhando exatamente essas informações muito sutis. Faz sentido para quem está assistindo, quem está fazendo parte, né? Dando acesso a isso. E é exatamente essa dinâmica que é observada. O papel do facilitador, do constelador, é fazer a interpretação, ou fazer a guiança, não é? É fazer algumas perguntas, é colocar em algumas posturas. Nós não fazemos lá grande coisa, porque o campo fala por si. Hum? O nosso grande papel como facilitadores é tratar isso da forma mais delicada possível, né? Para que aquelas informações cheguem àquela pessoa de forma adequada.
não é? E que ela compreenda a dinâmica dessa interação. Aí vejo o que está acontecendo. Ah, afinal de contas, meu filho se sente excluído. Ele nunca me disse isso, né? Ele nunca me disse isso. Eu não sabia disso. Eu na completa ignorância, mas agora eu vejo, agora eu sei. Isso faz toda a diferença, né? Colocar luz sobre o que está escondido. Essa é a grande, vamos dizer, a grande proposta da constelação familiar. E uma vez colocada a luz, sou eu o artífice da minha própria vida, não é? Eu é que vou lidar com essa luz. Quais são os riscos e benefícios, deixa eu ver, riscos e benefícios dessa história? Opa, vamos aqui antes. Antes, tá? Quer dizer que eu não consigo mudar para tá? Riscos e benefícios. Ok, os benefícios é quando eu tenho uma situação na minha frente, e aquela situação se dá, as constelações podem durar de 15 minutos a 2 horas, né? Constelações podem se resolver em 15 minutos ou menos de 15 minutos, dependendo de como é que a situação está à flor da pele, né? Dependendo da habilidade dos representantes em se doar para aquele campo de forma genuína, sem julgamentos, sem pré-escolhas, né? E da abertura de quem está sendo constelado. Que algumas vezes é tão chocante, é tão difícil olhar para aquela situação, que aquela pessoa fecha o campo, como nós chamamos. Ela fecha o campo. Então, o quê? Ninguém faz mais nada. Paralisa-se. Não é por quê? Porque ela não teve condição de suportar aquela luz. É demais para mim. Né? E aí ninguém faz mais nada e o facilitador fecha a constelação. Não é? Aquela pessoa não teve condição de olhar para aquela luz. E é compreensível. E, além disso, é antiético para não dizer que é cruel. Não é? Não se deve fazer, né? Porque não há condição. Tudo mais é artificial. É uma excelente ferramenta para psicoterapia, né? Mas eu não estou recebendo acompanhamento psicoterápico. O que é que eu faço? Escolha um facilitador que seja o mais habilitado possível. Você não quer fazer psicoterapia, você não está fazendo nenhum tipo de tratamento, nem tem ninguém para te orientar com relação aos teus próprios processos internos. Por favor, veja se você tem uma referência de um constelador que seja, sobretudo e antes de tudo, ético, conhecedor da natureza humana, não é? Porque cursos de constelação de fim de semana estão aí em toda esquina. Infelizmente é, né? Quando um curso de constelação dura entre 8 meses a 2 anos, né? Tem gente fazendo aí uma formação de 40 horas, 20 horas, e mexendo com não só a cabeça das pessoas, o coração das pessoas, mas toda uma dinâmica daquela família, né? Isso, mais uma vez, é uma terapia extremamente sutil, é uma ferramenta extremamente delicada, né, que lida com princípios muito delicados de dentro de uma família. Não pode ser tratada a título de brincadeira. Não é? Os riscos são esses, não é? A pessoa pode sair mais confusa da constelação do que ela entrou, mais doente do que ela entrou, porque foi ou forjado uma situação, né? Porque o facilitador não sabia andar por aquilo, não é? Ou não foi explicado para ela o que, é que ela podia fazer depois da constelação, e a pessoa fica no limbo completo, na pura ignorância, dizendo, ei, mas eu paguei 200 euros para nada, né? É para nada, eu saí de lá pior, tô com raiva daquela, tô com ódio daquela pessoa, né? Quando eu cheguei em casa, aí descarreguei tudo em cima de todo mundo, foi até pior, óbvio, né? Óbvio, é óbvio, frequência, né? É, qual é a minha responsabilidade pessoal a respeito dessa constelação? É a responsabilidade do meu destino, ou seja, do que eu vou fazer da minha vida, é inteiramente minha perante um quadro de constelação. Eu vi o que estava exposto para ver. Se eu tenho condições de ver, eu prossigo. Se eu não tenho condições de ver, eu fico onde eu estou,
não é? E é por isso que às vezes as constelações não fazem ressonância nenhuma naquela pessoa, ou fazem pouco, ou fazem só depois de muito tempo. O que que eu posso esperar? Eu chegar em casa e está tudo mudado? Às vezes acontece, né? Aquela pessoa está tão pronta para aquele processo, o processo foi tão bem conduzido, né? Foi anteriormente visto, planeado e tão bem conduzido, né? Pelo facilitador, representantes, o próprio campo que abraça aquele trabalho, que a pessoa chega em casa, não é que as coisas em casa estejam mudadas, é que ela está mudada, e ela chega em casa mais pianinho, né? Ela chega em casa com outra compreensão, né? Ela chega em casa, olha, entrei e nem bati a porta. Nossa, claro que comportamento gera comportamento. O outro que está em casa diz, "Ah, uau, deve ter acontecido alguma coisa, que ganhou na loteria, e ela está na vibração dela lá e diz, e aí, tudo bem? É lógico que aquilo é modificado, porque ela tem outro olhar sobre aquela pessoa que estava em casa, que está sofrendo, né? Ela viu que aquela pessoa estava sofrendo e que ela tinha talvez a possibilidade de fazer diferente. Não é mágica, não é? Alguém que chega e diz assim, depois eu vou para a constelação para ver, sei lá, vou jogar né? Para poder fulano voltar para mim. Aí vai, Isabel, né? Para fulano voltar para mim. Né? Eu vou lá, né? E aí depois, quando no campo, essa pessoa vê que o fulano está em outra, ou ela mesma bloqueou a situação, né? E ela diz, não, gostei não, ó, não, gostei não. Aí vai de constelador e a constelador, procurando a resposta que ela quer ouvir. Mesma coisa com tarô, né, Isabel? Mesma coisa com tarô. Eu fui no tarô, fui na outra taróloga, fui na outra taróloga. Pessoal que fica na online vendo todas as tarólogas do mundo todo e arredores, né? Para poder ouvir aquela resposta. Só que o trabalho de constelação, quando você começa a modificar e mexer nos campos, algo acontece. E algo acontece contigo, né? Algo acontece na tua compreensão de que, poxa vida, eu estou procurando tanto isso, será mesmo? Né? Será mesmo que eu estou preparada para ver, trabalhar? Portanto, não é? As constelações, o risco é você cair num buraco que você mesmo cavou porque você não quer ver, não é? O risco é ser mal conduzido, sim. Mas os benefícios geralmente são maiores do que os riscos, não é? Porque quando o seu campo morfogenético permite que você escolha e esteja presente em uma constelação, ele está dizendo que ele está pronto para se comunicar com essas outras raízes, não é? Que você, sim, talvez esteja pronta para ver e receber e equilibrar todas essas leis dentro das suas ordens de amor. O Helling deixa nós essa mensagem. Isso de amar sem esperar nada em troca é bonito nos contos de fadas. Mas na vida real, um amor maduro exige um delicado equilíbrio entre o dar e o receber. Pois tudo aquilo que não é mútuo é tóxico. Muito obrigada pela atenção de vocês. Gratidão. Obrigada a nós. Isto foi uma masterclass. Oh, Regina. Não, foi mesmo. Eu Eu ia fiquei só perguntar. emocionada. Com a parte do tarô? Não, com tudo. Eu não sei se alguém tem mais alguma questão para colocar. Se não, coloco eu uma. Pode ser? Vá. Eu tomei Por aqui favor, apontamentos para não me esquecer. por favor. Ahm, e o que eu retirei foi na altura sobre a lei da hierarquia. E então eu ia colocar o seguinte: por exemplo, quando nós temos os nossos pais a entrar num processo de quadro demencial, ou por qualquer motivo entram num quadro de dependência total, e os filhos têm que assumir esse compromisso pelos pais, e no fundo há uma inversão de papéis, em que o cuidador passam a ser os filhos Uhum. relativamente aos pais.
Hum. Como é que há feita a compreensão desta lei de hierarquia nesta fase? É, nunca vai poder retribuir, né? Isso está bem claro. Está bem claro, não é? Tudo que se, tudo que um filho dá para um pai, na retribuição dos cuidados, é pouco, né? Então, assim, esse processo é um processo penoso, é um processo que geralmente não esperamos passar, porque esperamos contar com os nossos pais até o fim de forma integral, não é? E aos poucos nós começamos a ver ali à frente dos nossos olhos uma pessoa que começa a ficar frágil, não é? Começa a se desconhecer, se auto-reconhecer, reconhecer o outro, principalmente nos casos de demência e ou Alzheimer, não é? Então, Parkinson também leva a esse quadro, ou outras alterações neurológicas. É difícil, é desafiador, mas para o equilíbrio, se houver mais de um filho, essa tarefa deve ser dividida com todos os filhos. Veja, é o que Bert Hellinger diz, eu vou citar Bert Hellinger. E seria da responsabilidade maior, a maior responsabilidade seria do filho mais novo. Curioso porque a cultura oriental elege o filho mais velho para tomar conta de toda a prole, né? Na ausência do pai. Mas o Bert Hellinger reconhece que o mais novo recebeu muito mais. Tá? Recebeu de toda a gente. Recebeu do pai, da mãe, do irmão mais velho, do outro, né? O Benjamin é todo poderoso, né? Então, caberia mais ao Benjamin pegar mais fins de semana do que os outros, não é? Nesse equilíbrio do cuidar dos pais, né? Mas deve ser dividido. Caso contrário, caso não haja mesmo, né? Esse filho deve reconhecer e fazer um trabalho interno consigo mesmo de gratidão, de profunda gratidão, de profunda honra de cuidar daquele que cuidou de mim. No entanto, sem abrir mão da sua própria vida, né? E aí nós temos os meios termos dos cuidadores, das casas, dos médicos, daqueles que nos podem apoiar. Mas por quê? Porque o pai nunca, nenhum pai, nenhuma mãe, quer que o filho abra mão de sua vida, né? Todo pai, toda mãe, por mais você dizer, fez errado, era bêbado, era não sei o quê, era egocêntrico, mas aquele pai e aquela mãe, com certeza absoluta, só fizeram tudo o que sabiam fazer. Deram tudo o que podiam dar, né? Tentando acertar, erraram, claro, né? Mas agora, mas são pais, né? Nos apoiaram até a nossa existência adulta, né? E cabe a esse filho reconhecer, ser grata e honrar essa presença que não foi perfeita, óbvio, porque era humana, mas é o pai que eu tenho. Tem uma frase bonita que a gente diz na constelação, é obrigada, minha mãe, obrigado, meu pai, você é o pai certo, você é a mãe certa para mim, né? Porque o que eu sou hoje é fruto do que eles me deram, de um jeito ou de outro, né? Responde mais ou menos. Sim, sim, está está perceptível. A minha questão era só mesmo se havia aqui alguma mudança. Se eu não devo, né? Não, não, isso tudo ver, isso já é outra conversa. É. Jacqueline, acho que não há mais nenhuma questão. Eu, assim sendo, vou só parar aqui a gravação.